Você sabia que há inúmeros casos de brigas entre integrantes de bandas famosas que acabaram descambando para agressão física, para troca de socos? É o que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Pera, para um pouquinho. Vamos parar um pouquinho o nosso papo, porque eu tenho uma dica espetacular para você nesse Natal, cara. Esses dois livros sensacionais a respeito da vida e da carreira do Elvis Presley, eles estão em um combo imperdível para você presentear a quem você ama e presentear a si mesmo, cara. Esses dois livros em brochura, O Último Trem para Memphis e O Amor Descuidado, cara, em brochura, eles estão nesse combo, cara, com um desconto excelente. E se você colocar ainda o nosso cupom de desconto exclusivo, que é Regis Tadeu Indica Tudo Junto, esse desconto vai ficar ainda maior, cara. É óbvio que você pode, se você quiser, comprar esses livros separadamente, cara. Mas eu, se fosse você, aliás, você pode fazer isso clicando aqui no link abaixo na descrição do vídeo. Você pode, sem problema nenhum. Agora, eu, se fosse você, cara, eu aproveitaria essa oportunidade única para adquirir os dois livros, que são duas verdadeiras obras-primas que contam tudo a respeito do Elvis, da carreira e da vida, com histórias inacreditáveis que nem mesmo os fãs mais fanáticos conheciam, cara. Então, não perca essa oportunidade. Clica aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, e no link correspondente, e na hora de você finalizar a compra, você põe lá o cupom Regis Tadeu Indica, porque você vai ter o desconto do combo, mais o nosso desconto exclusivo. Tá legal? Pois bem, agora a gente pode voltar ao nosso papo aqui. Meu amigo e minha amiga, um fato que você não pode ignorar é que todo mundo que trabalha no meio profissional do show business sabe que a convivência entre artistas famosos, entre integrantes de bandas dentro de um mesmo ambiente de trabalho é a mesma coisa que ter um casamento sem sexo. Bom, se bem que existem algumas exceções aí, mas isso não vem ao caso agora. E muitas vezes alguns desses casais, vamos dizer assim, levam as suas discussões internas a respeito do que quer que seja para um limite de argumentação que não raro descamba para a agressão física. Tais brigas são apenas uma fração, vamos dizer assim, fornecida por artistas e músicos, bandas famosas, claro, a respeito de como outros fatores, fatores extra-palco, adquirem uma dinâmica muito perigosa que sempre é mantida afastada dos olhos do público e da imprensa. A visão de qualquer uma dessas partes envolvidas nessas confusões, cara, sempre carrega uma verdade própria, uma motivação sempre egoísta, e, obviamente, retrata uma disputa por uma liderança interna, que nem sempre é exercida por aquele astro que o público imagina que é o líder. Como sempre foi o caso do AC/DC, por exemplo, cara, onde a liderança indiscutível, internamente, sempre foi do guitarrista base, o Malcolm Young. Então, meu amigo e minha amiga, você pode esquecer completamente aquele papinho de que o cenário da música deveria ser o elo capaz de transcender as diferenças e unir almas em uma harmonia sonora. Esquece, cara, não é isso que existe. Na verdade, eu afirmo com conhecimento de causa que é lamentável constatar que esse mundo interno de todos os gêneros musicais, todos esses ambientes, quaisquer que sejam, cara, na verdade são palcos de dramas internos e troca de socos que sempre ultrapassam os limites da razão, cara. Então, nesses meandros dessa sinfonia dissonante de trabalho,
realmente ocorrem muitos casos de brigas entre integrantes de bandas famosas, né? Dentro de uma mesma banda, cara, que às vezes se tornam públicas e outras vezes não, cara. E isso sempre ultrapassou os limites das simples desavenças artísticas e, reforço, mais uma vez descambaram para a pancadaria. Nem é necessário que eu poupe palavras, vamos dizer assim, para desnudar a mediocridade dessas contendas, dessas brigas, né? Que na verdade revelam o lado sombrio de personalidades que são sempre idolatradas. Você precisa ser muito burro para acreditar que o palco é apenas aquele terreno para exibir habilidades musicais, maturidade artístico-musical e tolerância, cara. Vide o caso, por exemplo, que aconteceu recentemente em pleno palco com a briga entre dois integrantes da cultuada banda indie, né? É bem meio cultuada, o Brian Jonestown Massacre. Inclusive, que essa briga foi a inspiração que eu tive para fazer esse vídeo aqui para vocês. Vou contextualizar. Recentemente, um show da turnê australiana dessa banda americana, que rolou em Melbourne, na Austrália, na verdade, esse show terminou na sexta música. No meio da sexta música. Depois que o líder dessa banda, que é um cara encrenqueiro, o vocalista chamado Aston Newcomb, ele demitiu o guitarrista da banda, o Ryan Van Creden, em pleno palco. E aí o que aconteceu em seguida foi ainda mais inacreditável, né? Os dois se pegando na porrada, coisa feia, rolando no palco, enquanto o público de 2.000 pessoas que lotava o local ficou assistindo aquilo completamente incrédulo e vaiando tudo aquilo depois. E vale dizer, cara, que no caso da trajetória dessa banda, do Brian Jonestown Massacre, desde a sua criação nos anos 80, brigas sempre foram normais. Tanto que isso, pra você ter uma ideia, gerou um documentário muito famoso, um documentário premiado um documentário que eu recomendo, um documentário de 2004 chamado Dig, que mostra a relação de amor e ódio entre duas bandas teoricamente amigas e bem conhecidas do underground americano. E essas bandas são justamente o Brian Jonestown Massacre e a outra banda que é mais famosa, que é o Dandy Warhols. Na boa, vale a pena você assistir esse documentário. Procura aí que você vai achar e vai gostar. Obviamente que esses acordes muito dissonantes, né, nas relações ocorrem evidentemente pelo excesso de convivência entre egos inflados e pretensões artísticas. Você vai lembrar do notório episódio envolvendo os irmãos Gallagher enquanto eles estavam no Oasis, que eu já contei em detalhes aqui num outro vídeo aqui no canal. É um exemplo tristemente patético exatamente dessa desafinação interna pessoal que é levada a extremos absolutamente vergonhosos e que acaba se transformando num espetáculo ridículo de imaturidade. Foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Keith Richards e o Mick Jagger, cara, que eu já detalhei também aqui num outro vídeo, por conta do desejo do Mick Jagger se dedicar a uma carreira solo. E, evidentemente, que se essa carreira solo tivesse sucesso, ele ia ter a desculpa perfeita para cair fora dos Stones, que é uma estratégia, inclusive, do Mick Jagger, que deu muito errado. E você vai lembrar, por exemplo, que eu comentei isso no clipe, enquanto eles gravaram o clipe de One Hit to the Body, né? Eu comentei isso, contei essa história em detalhes, né? E também contei a célebre história do Charlie Watts dando um soco no Mick Jagger num quarto de hotel, quando teve uma discussão ali, o Mick Jagger pegou o telefone e ligou pro quarto do Charlie Watts e falou assim: eu exijo que o meu baterista venha aqui imediatamente. E aí o Charlie Watts botou um terno, todo elegante, se perfumou, foi até o quarto do Mick Jagger, e na hora que o Mick Jagger abriu o quarto, ele, pumba, deu um soco no queixo do Mick Jagger. O Keith Richards estava lá, disse que viu o Mick Jagger passando assim.
E o Charlie Watts dizendo, olha, nunca mais me chame de seu baterista, você é que é o meu vocalista. Eu conto essa história direitinho lá no vídeo e eu tenho certeza que você vai curtir. Agora, tem uma história de troca de socos e até mesmo de ameaças de canivetes, e já que eu falei nos irmãos Gallagher, tem uma outra história inacreditável, também envolvendo irmãos, que foram as inúmeras brigas entre o Ray Davies e o seu irmão Dave Davies, ambos dos Kinks, né, a lendária banda inglesa. O Dave Davies, que é o guitarrista, ele nunca aceitou a liderança tirânica do irmão, o Ray Davies, o violonista e vocalista. Isso desde o início da formação da banda ali nos anos 60 e 63. E isso, na verdade, foi o prolongamento das brigas que os dois irmãos tinham desde que eles eram crianças, cara. Inclusive, tanto que o Dave Davies, ele disse várias vezes que o irmão dele só foi feliz durante 3 anos da vida dele, que foram os 3 anos antes do próprio Dave nascer. Essa frase é muito boa, né? Vamos ver. E aí o que acontece? Durante toda a existência dos Kinks, inclusive uma banda formada, se eu não me engano, foi fundada em 63, cara. Essas brigas eram tão constantes que elas aconteciam em qualquer lugar e qualquer ocasião. Acontecia no estúdio, acontecia no palco, acontecia dentro da van, ou dentro da limusine, ou numa cerimônia de casamento, aniversário, batizado. Os dois irmãos brigavam o tempo inteiro, cara, e trocando socos. E foi exatamente essa situação toda que impediu os Kinks de completarem as turnês americanas que eles faziam nos anos 60 para ficar conhecidos, e isso evidentemente interrompeu qualquer possibilidade de sucesso comercial dos Kinks nos anos 60 no mercado americano naqueles tempos, né? Você lembra que todas as grandes bandas foram fazer turnês, bandas inglesas foram fazer turnês nos Estados Unidos e se deram muito bem, cara, né? Lembra? O Rolling Stones, os Beatles, Led Zeppelin, você lembra disso? E essas confusões impediram os Kinks de conseguir esse sucesso. Para você ter uma ideia da gravidade da coisa, em algumas ocasiões, em camarins, em estúdios, a troca de socos entre o Ray Davies e o Dave Davies, essas trocas eram separadas, não quando eles estavam trocando socos, cara, mas essas brigas eram separadas quando um puxava o canivete para o outro. Presta atenção, os dois irmãos puxando canivetes um para o outro. Isso, evidentemente, sem contar as inúmeras ocasiões em que os dois irmãos brigaram de soco com outros integrantes dos próprios Kinks, cara. Curioso, cara, que essa situação toda, só em 1996 que o Ray Davies e os irmãos Davies, eles dissolveram os Kinks. E de lá pra cá, cara, sempre surgem boatos e ofertas milionárias pra banda voltar a excursionar. Inclusive, o Ray Davies é o cara que se mostra mais receptivo a esse tipo de reunião, enquanto o Dave Davies é que sempre nega tudo, dizendo que uma hora dele, Davies, com o irmão dele, no mesmo ambiente, 1 hora, 60 minutos é o suficiente. Evidentemente que você também já sabe da troca de socos envolvendo o Axl Rose e o Slash, que eu já contei aqui em outros vídeos, que inclusive essas brigas marcaram a trajetória deles até ali, até a primeira metade dos anos 90, né? Quando então o Slash, ele deixou a banda em 96, depois teve um imenso quebra-pau entre ele e o Axl, trocando socos por causa daquele lance do Axl ter registrado o nome da banda pelas costas do Slash e dos outros integrantes, né? Eu já contei isso aqui num dos vídeos a respeito do Guns N' Roses aqui no Aposto Que Você Não Sabe. Você vai lembrar disso também? Você vai lembrar também que eu já comentei aqui daquele documentário do Eagles espetacular, que tem o áudio dos integrantes da banda ameaçando furar o outro com um canivete assim que o show acabava. Eu já contei essa história toda, eu tenho certeza que você vai assistir esses vídeos aí, você vai curtir muitas histórias que eu contei neles. Agora, uma outra coisa que eu não contei pra vocês é a troca de socos, que inclusive pouca gente sabe que aconteceu, cara, depois de um show do Kings of Leon, em Dallas, lá nos Estados Unidos, em julho de 2011,
quando o vocalista, o guitarrista, o Caleb Followill, ele entupido constantemente de bebida e umas maizenas do capeta, né? Ele largou a banda no palco, no meio do show, e voltou pro camarim. E aí, cara, quando os outros caras saíram do palco e foram ver o que tinha acontecido, eles foram recebidos com gritos e ofensas. Isso é uma coisa que sempre o Caleb fazia, até que essa gritaria, essas ofensas foram interrompidas por uma bela muqueta do irmão do Caleb, que era o baterista, o Neylan, que botou o Caleb no chão. Pra você ter uma ideia, a coisa foi tão grave, cara, que todo o restante da turnê americana daquele ano foi cancelado totalmente. E o Caleb, ele foi internado contra a vontade dele, cara, numa clínica de reabilitação, né, para fazer uma desintoxicação, assim que as datas da turnê australiana, dias depois, foram cumpridas por conta de multa contratual, senão ia rolar uma multa absurda, e por um enorme esforço dos outros caras da banda e da equipe inteira do Kings of Leon. Você tem uma ideia, eles só voltaram a se reunir em 2013 para gravar um disco muito fraco, aliás, como todos, com exceção do primeiro, todos um disco muito fraco do Kings of Leon. Um disco, se eu não me engano, chamado, como é que é? Chama? Mechanical Bull, um negócio assim. Mas enfim, pouca gente soube dessa história. Outras porradarias, vamos dizer assim, né, aconteceram, por exemplo, entre o Stewart Copeland e o Sting, enquanto eles estavam no The Police, que culminaram naquele triste episódio que eu já contei também aqui a respeito das gravações do derradeiro álbum de estúdio do The Police, que era o Synchronist. E naquela ocasião, cara, aconteceu mais uma das dezenas de trocas de socos que faziam parte, evidentemente, do ódio que um sentia pelo outro. E aí aconteceu do Stewart Copeland quebrar uma das costelas do Sting quando ele jogou uma cadeira nele. E aí, 3 anos depois, durante a turnê, no finalzinho da turnê desse disco do Synchronist, o Sting ameaçou o Stewart Copeland numa briga com uma faca na mão. E assim, ameaçou muito seriamente. Brigas desse naipe, por exemplo, aconteceram também inúmeras vezes entre o Steven Tyler e o Joe Perry. Tanto que em 1979, cara, quando aconteceu uma imensa briga entre os dois, que envolveu até mesmo seguranças pessoais de ambos durante a turnê daquele álbum, o Night in the Ruts. Pois é, cara, acredite se quiser, a banda não tinha seguranças, a banda tinha vários seguranças para cada um deles, né? E acabou acontecendo um quebra-pau imenso naquela turnê. Por quê, cara? Porque teve uma briga entre as mulheres do baixista Tom Hamilton e a mulher do Joe Perry, com um puxão de cabelo e tudo. E na ocasião daquela briga, cara, o Steven Tyler chegou pro Joe Perry e começou a gritar com o cara, dizendo que ele não conseguia controlar a da mulher dele. E aí, cara, o que aconteceu, cara? O Joe Perry foi pra cima do Steven Tyler e a coisa descambou entre uma troca de porradas entre os dois magrinhos, né? Os 2 filezinhos de frango. Imagina, 2 filezinhos de frango brigando um com o outro. E aí o Joe Perry saiu do Aerosmith, foi montar aquele projeto dele, o Joe Perry Project, né? E o Aerosmith ficou cambaleando. Você já sabe a história, eu já contei isso aqui em outro vídeo também aqui no canal. E olha, e vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, minha amiga. Essa nem foi a última vez que isso aconteceu, cara. Porque de lá pra cá, desde que eles voltaram, eles já brigaram o tempo todo. Por quê, cara? Porque todo mundo da banda se detesta. E eles sempre fingem felicidade, cara, quando as câmeras estão ligadas. Quem não lembra, por exemplo, de um episódio em que o Joe Perry derrubou o Steven Tyler do palco, acho que foi em agosto de 2009, no show em Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos, cara. E depois ele teve a cara de pau de dizer que, na verdade, foi um acidente, né? Que ele estava sempre... o Joe Perry, ele dizia que ele era empurrado pelo Steven Tyler no palco enquanto ele estava solando. E isso deixava ele muito bravo. E aí, o que acontece? Nesse show, aconteceu isso,
E na volta, cara, quando o Joe Perry tava voltando pro palco ali numa passarela, ele pegou, deu uma empurrada no Steven Tyler. O Steven Tyler caiu no meio da plateia, machucou o ombro, teve umas escoriações. E aí, depois do show, o Steven Tyler foi levado para o hospital. E aí, quando ele saiu do hospital e voltou pro hotel, o Steven Tyler foi até o quarto do Joe Perry e queria bater no Joe Perry, tanto que inclusive ele foi impedido pelo próprio segurança pessoal do Steven Tyler. Então, não acredita nisso tudo, que os caras são amiguinhos. Não, eles se detestam. Todo mundo dentro do jornalismo musical sabe disso. Quer ver uma outra coisa que pouca gente sabe, cara? O Sammy Hagar, ele contou no seu ótimo livro, Red, né? Minha Vida no Rock Sem Censura. Aliás, livro que a gente recomendou aqui no nosso canal, nem sei, deve estar fora de catálogo já, que vendeu muito. Ele falou nesse livro que ele cansou de presenciar troca de socos entre os irmãos Van Halen, entre o Ed e entre o Alex Van Halen, seja em estúdio, seja nos camarins, cara. A mesma coisa aconteceu com quem? Entre o Malcolm Young e o Angus Young no AC/DC. A mesma coisa aconteceu entre o Chris Robinson e o Richie Robinson do Black Crowes. Essas histórias todo mundo sabe. E todo estudioso da história do Metallica sabe que um dos motivos que levaram o Dave Mustaine a ser expulso daquela maneira tão humilhante do Metallica, e um desses motivos, cara, foi exatamente a agressão dele contra o baixista que estava ali na época, o Ron McGovney. O Dave Mustaine despejou uma cerveja em cima do cara, deu uma confusão, troca de socos, e ele também deu um soco no James Hetfield, depois que o James Hetfield chutou o cachorro do Dave Mustaine no ensaio. Também já contei essa história, e evidentemente que tudo isso foi o bastante para coroar o ambiente absolutamente contaminado dentro do Metallica que tinha naquela época, naqueles tempos pré-Cliff Burton. Portanto, meu amigo e minha amiga, esses casos de brigas entre integrantes de uma mesma banda, que acabaram culminando em agressão física, na verdade, eles deixam um gosto amargo, não nos envolvidos na briga, cara, deixam um gosto amargo na boca dos fãs debilóides, cara, que depois passam anos discutindo e ruminando essas brigas. São os típicos casos de falta de maturidade e profissionalismo que muitas vezes permeiam o show business, cara. E isso enfatiza, mesmo que em um universo onde a arte deveria prevalecer, teoricamente, enfatiza o quanto a harmonia das relações pessoais é substituída por desavenças, muitas vezes mesquinhas, e muitas vezes que desmerecem a grandiosidade da música e dos seus envolvidos na história. Meu amigo e minha amiga, é isso que eu tenho a dizer a vocês a respeito dessa coisa de integrantes de uma mesma banda quebrarem o pau entre si, que é uma coisa absolutamente vergonhosa. E uma hora dessas, lá no Clube VIP, eu vou contar em pormenores algumas outras histórias de brigas que nem chegaram a público entre bandas internacionais e até bandas nacionais. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito disso. Por que tantos integrantes de uma mesma banda brigam entre si? E se você lembra de algum outro caso que pouca gente sabe de treta entre integrantes de uma mesma banda, tá bom? E, evidentemente, não esqueça de clicar aqui embaixo e, obviamente, adquirir essas nossas ofertas espetaculares de livros incríveis, promoções que você não pode perder, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.